Já estamos de volta com o nosso Tá Na Hora Maranhão, ao vivo pela Difusora, 7 horas e mais 22 minutos. E começa agora a nossa resenha com a participação dos jornalistas Adalberto Melo e Ricardo Marques, que estão aqui para comentar os principais assuntos da política e também o que repercutiu no estado do Maranhão hoje, terça-feira. Boa noite, senhores. Boa noite, boa noite. Vamos juntos com muita informação aqui para aqueles que nos honram com a audiência no estado inteiro, nessa rede gigantesca de rádio, que também é muito forte, e claro, na TV também. Ricardo, boa noite para ti. Seja bem-vindo. Obrigado, Olavo. Boa noite, Adalberto. Boa noite a todos. Vamos que vamos, né? Hoje é terça-feira, tá assim, ó, de notícia. Muita notícia. Agora, Ricardo, você já esteve à frente lá do Deu Treta, nosso programa policial ali no começo, no final da manhã, começo de tarde. E você já viu muita coisa envolvendo roubo de casa, de celular, de fios de cobre, né? Mas a Imperatriz estão roubando materiais de construção usados na pavimentação de ruas, meu irmão. É isso mesmo? Olavo, lá em Caxias tinha um repórter, o saudoso Paulo Rogério, Paulo Polêmico, que ele dizia o seguinte: morro e não vejo tudo, né? E o roubo de bloquetes eu confesso que eu nunca tinha visto, né? Mas aconteceu em Imperatriz, né? Bloquetes furtados, pasmem, pelos moradores da rua onde os bloquetes seriam colocados, né? O prefeito de Imperatriz, o Rio do Amaral, deu prazo até a próxima quarta-feira, até amanhã, para a devolução voluntária do material, né? Caso isso não ocorra, ele vai acionar a polícia, né? Vai registrar uma ocorrência policial e adotar as medidas cabíveis, né? A gente fica sinceramente decepcionado, né, com esse tipo de atitude, né? Porque as pessoas costumam cobrar, e às vezes até de forma exagerada, da classe política, né? Mas aí o cara vai roubar os bloquetes que serão colocados... Vai beneficiar ele mesmo. Vai beneficiar ele. E, Olavo, como é que a pessoa que faz isso vai justificar em casa o seu filho? Uma criança lá, uma dessas casas que eventualmente tenham lá crianças, como é que o pai vai justificar para a criança? Não, filho, esse bloquete aqui, papai pegou ali na rua e tal... É lamentável, viu? Vergonhoso. E as imagens aí estão mostrando, ó, o cidadão pegando, né? Foi flagrado. E o prefeito fez um vídeo, né? Falando ali, dando esse ultimato. Temos um vídeo aí para mostrar, né? Gente, olha isso aqui. Aqui é uma calçada feita aqui no bairro Ouro Verde. 3 calçadas, 3 casas seguidas que levaram os bloquetes da prefeitura e fizeram calçada. Um morador revoltado fez imagens aéreas de drone e tirou foto dessas calçadas e me mandou revoltado com o que está acontecendo aqui. Vários quintais feitos e guardado bloquete que são patrimônio público. Ele sabe do esforço, sabe que a gente precisa trabalhar, mas a população tem que ajudar. Eu vou dar um prazo até quarta-feira. Quem fez calçada, quem está guardando na sua casa, devolva os bloquetes, porque nós vamos registrar a ocorrência. E lembrando, se o bloquete for pego por você na sua casa, você vai ser acusado de receptação e de furto, e é em flagrante, porque você está com o bloquete no local errado, que é para estar nas ruas. Até quarta-feira, você tem um prazo para devolver. Se não devolver, nós vamos registrar a ocorrência, dando o endereço, dando a localidade e vamos pedir para a Polícia Civil fazer o que tiver que fazer para a gente servir de exemplo e que não faça mais isso. Vários pontos da cidade está acontecendo isso. Agora que nós temos imagem, a gente tem como provar. Ixi, Adalberto, hashtag devolva o bloquete, hein? O ouvinte disse que, lá no rádio agora há pouco, a gente deu uma notícia, disse que ele lembrou de uma banda, rapaz, que fez muito sucesso da Jovem Guarda. Renato e seus bloquetes. Oi, mandou pra nós a mensagem, seus ouvintes são demais, rapaz. Agora, o prazo aí, eu recebi informações lá de Imperatriz ainda há pouco, lá no bairro Ouro Verde, é o bairro que aconteceu aí essa situação, foram pelo menos 3 quintais aí. Um deles já estava com 90% da coisa pronta, você viu no vídeo. O outro tinha um monte de bloquete empilhado e o terceiro estava começando a obra lá. Então, assim, o pessoal que contratou aí os pedreiros aí, né, para mão de obra, para arrumar o quintal, esquece, suspende, é melhor, devolve. E como diz o nosso Emerson Pinto lá em Imperatriz,
sem nenhum risco, para entregar o bloquete do jeito que recebeu, viu? Se tiver cimento, vai ter trabalho para tirar. Já tem gente que cimentou já o quintal. Já, vale mais. Achei interessante porque teve gente que fiscalizou e disse, vamos ajudar o município. Fiscalizou, boa, né? Filmou essa ação e usou o drone para ver quem era que estava usando o bloquete. E ali é o celular, né? Para pegar também flagrante de quem estava pegando os bloquetes, né? Se a moda pega, hein, Adalberto? Tinha calçada também, fizeram calçada também. Gente, não pode, gente. É para arrumar a rua lá, o bairro e tal, entendeu? Chega a ser até ingênuo, né? Ingenuidade pro mal. O cara pega o bloquete e bota na própria calçada, cara. Né? Será que é para facilitar o trabalho da polícia? Bota na própria calçada. Agora... Se entrega logo. Se entrega. E tem desses bloquetes, esses aí ainda não, né? Mas tem outra residência aí que a gente percebe que já está cimentado, né? Ali eu acho que tinha até uma piscina, ó. Tá parecendo uma piscina ali. Tem um, como você falou ali, Roberto, tem um que já está 80, 90... Olha aí, olha o material aí, ó. Olha o material. Esse aí estava empilhado. O outro estava começando. Começando ali, fazendo a terraplanagem. Não pode, gente. Aí vai ter punição severa. Por efeito, prometeu. Olha como está esse outro. Ele ainda foi bom que deu chance de devolver. Pois vamos ver como é que vai ficar, vamos acompanhar, o prazo é até amanhã, né, para essas pessoas devolverem, então vai ser registrado boletim de ocorrência, vamos acompanhar. Fazer assim, para o pessoal não ficar constrangido, gente, vem aqui de noite, deixa aqui na frente da prefeitura, não é porque vai ficar constrangedor, para você chegar lá, tô devolvendo aqui, deixa lá à noite, bota lá no lugar, enfim, o importante é devolver. Quando ninguém estiver vendo, vai lá, deixa só um montinho e sai, de repente. Porque levaram durante o dia, pelo menos esse da imagem aí foi durante o dia, né? Na maior cara de pau. Vamos girar com os assuntos aqui no nosso Tá Na Hora. No Palácio dos Leões, a semana começou com uma reunião para alinhar os pontos e dizer como serão os próximos passos do governo nos próximos meses. Adalberto, teve puxão de orelha, foi apenas de planejamento essa reunião, como é que foi? Acho que pode ter até rolado um puxão de orelha por lá. Algumas fontes ainda não me confirmaram isso, mas foi a reunião que a imprensa não teve acesso, né, hoje. Mas é de praxe, né, faz parte. Tem um momento que o governador tem o direito de reunir com a sua equipe e determinar ali quais são as prioridades, né. É meio que uma reunião, como diria Nilson Lage, uma pauta ritual, né, já de praxe acontecer no início de cada ano. Mas o importante são as informações que saíram dessa reunião também, para que as pessoas tenham ideia, então, das prioridades em relação a esse ano de 2026. O governador elencou aqui como pontos centrais o reforço das políticas educacionais, a expansão do programa Maranhão Livre da Fome, que é uma prioridade, a captação de investimentos privados e a continuidade aí de obras de infraestrutura viária e o avanço das ações da área da saúde e da segurança pública. Pouca coisa, né? Assim, é uma coisinha básica, né? Ou seja, a gente precisa ainda avançar em muitas áreas. É fato que avançamos, as pesquisas mostram, as estatísticas, os dados, os levantamentos mostram que o Maranhão avançou sim nos últimos anos, mas que ainda tem muito trabalho pela frente, até pelo histórico que a gente teve, né, gente, de abandono aí durante um tempo considerável, digamos assim, e o crescimento desse país que sempre foi absolutamente desigual, né? Então a gente precisa recompor aí tudo isso rapidamente em relação a essas políticas públicas, mas os pontos centrais estão aqui, obras de infraestrutura importantes, viárias no estado como o nosso, do tamanho gigantesco que é o Maranhão, e que precisam ser retomadas de fato. O Maranhão Livre da Fome deve avançar para outros municípios, a experiência piloto foi aqui em São Luís, deu certo, funcionou e agora é expandir, em especial nesse ano de 2026. O programa que foi criado no ano passado, 2025, o Maranhão Livre da Fome. Agora aí tá só a turma do coturno alto, né? Não tá os assessores todos, porque ali é o primeiro escalão, né? Se for botar só os secretários adjuntos do Rubão, seriam 16, daria mais gente aí. Aí deve ser só... Não dava nem para ver a piscina. Não dava nem para ver a piscina, é verdade. A piscina ali no fundo, né? Área bonita, né? Do Palácio dos Leões aí. Bonito, muito bonito. Muito bonito. Agora, é importante também que se faça esse tipo de reunião, né? Uhum. É quando se discute o planejamento para o ano. É um ano difícil, um ano eleitoral, né? Um ano que o governador tem até 4 de abril para decidir se permanece à frente do executivo, se renuncia, se mantém a estratégia traçada por ele para as eleições, para a sua própria sucessão, que já tem um candidato posicionado, aliás, que vem
crescendo e vem muito bem posicionado, que é o Orleans, mas o governo ele não pode parar em função das eleições, né? Isso aí está corretíssimo, muito, muito importante essa reunião, e foi uma reunião fechada, né? Uma reunião fechada que vazou essa foto aí, mas foi uma reunião só com a turma do coturno alto, né? Do alto escalão, digamos assim. É importante também, Olavo, se você me permite, dizer que a gente precisa reconhecer, apontar, como a gente tem apontado aqui, fazer as críticas construtivas necessárias, apontar os gargalos, as dificuldades, os erros e acertos, faz parte do processo, mas reconhecer que, de fato, a gente tem hoje várias regiões do estado contempladas com obras do governo estadual. Isso é fato. Você roda no Maranhão, você vê inclusive opositores a esse, do ponto de vista político, a esse governo, mas que reconhecem a presença assim do estado em várias regiões aqui do Maranhão. Esse foi um fato destacado até o final do ano passado, essa presença constante, digamos assim, em várias regiões. Imperatriz, por exemplo, né, ficou abandonada durante muito tempo. E a gente já tem aí agora a sede do governo na segunda maior cidade do estado, a importância política, social, econômica e agora do ponto de vista administrativo que o governo dá à cidade de Imperatriz, né? Deixa eu só complementar esse raciocínio aí do Adalberto. Em 2024, o Maranhão tinha 22,8% da população na extrema pobreza. Em 2022, eram 22,8%. Em 2024, esse número caiu para menos da metade, 10%. O de 2025 não saiu ainda, né? Deve sair lá com a PNAD contínua. Agora, com esse programa que o Adalberto citou, o Maranhão Livre da Fome, eu sinceramente acredito que vai ter uma redução drástica na extrema pobreza do Maranhão. Uma redução que eu considero, eu avalio, que será histórica. Número positivo, né? A gente segue aguardando aí para saber esses números que devem ser divulgados ao longo do ano aí para ver a evolução, sobretudo dos indicadores sociais do Maranhão. Antes do próximo assunto, deixa eu mandar um alô aqui. Quem está acompanhando, Trio Parada Dura, tá ligado, assistindo o nosso jornal, que diz que é o melhor. Muito obrigado. É o Edinaldo do bairro Pau Deitado. Eu acho que Pau Deitado é São José de Ribamar, né? Se eu não me engano. Eu acho que é São José de Ribamar, aqui na região metropolitana. Edinaldo, obrigado para a sua audiência e para todo mundo que está acompanhando o nosso Tá Na Hora. Valeu, Edinaldo. Quem também esteve reunido, mas com poucas pessoas, foi o vice-governador e que deixou uma pergunta nas redes sociais. Ótimo papo sobre 2026. Alguém adivinha o assunto, Ricardo? Pois é, a pré-candidatura do Felipe Camarão, ela definhou faz tempo, né? Eu venho dizendo isso aqui e precisa criar fatos. E os fatos são meio que repetitivos, né? São sempre os mesmos colegas ali do lado. É o Márcio Gerri, é o Carlos Lula, é o Rodrigo Lago, é o Leandro Belo, o Júlio Mendonça. E agora a grande novidade, né? O Rubens Pereira Júnior, que não é novidade coisa nenhuma. Outro dia eu brinquei aqui com uma manchete que eu vi dizendo assim, Iracema Vale manifesta apoio à pré-candidatura de Orleans. Qual é a novidade disso aí, né? E a mesma coisa, o Rubens Pereira Júnior almoçando com o Felipe Camarão. Não tem novidade. Desde que perdeu a chamada expectativa de poder, né? Havia aquela expectativa. Muita gente imaginava que o Camarão assumiria o governo em 4 de abril, ia dominar os leões e sair muito forte para buscar a reeleição. Essa expectativa hoje, ela ruiu, né? Praticamente não existe. Existe no campo da possibilidade, porque na política nada é impossível. Mas a gente vê claramente que o governador Carlos Brandão tem outros planos para a sucessão dele. E a pré-candidatura do Camarão, ela desmilinguiu-se, né? Agora precisa criar fato, né? Precisa se movimentar. E eu repito o que eu venho dizendo aqui também. A turma precisa abrir o olho, senão não se reelege ninguém. São deputados, a meu ver, importantes, de muito conteúdo, mas que se não se articularem,
correm o risco de não se reelegerem. E a gente logo vê que depois que tem uma foto como essa, Adalberto, o político, sobretudo quem está aí na linha de frente, como o Felipe Camarão e os outros nomes para a sucessão estadual, por exemplo, postou alguma coisa, já vira logo manchete dos portais, dos blogs, já fica logo em evidência. Praticamente já é aquela, vou postar isso aqui para já causar aquele burburinho. Você viu que a gente falou aqui no programa, quando ele postou a contagem regressiva, digamos assim, em relação à data limite para a saída, desincompatibilização de prefeitos, né, de governadores em relação ao pleito desse ano de 2026. Na narrativa construída aí pelo Felipe Camarão, isso, claro, faz parte do jogo, ele aponta como o primeiro grande reforço do ano de 2026 o Rubens Pereira Júnior, que, como o Ricardo falou, não é novidade nenhuma, é o vice-líder do governo Lula, deputado federal, lá no Congresso, e os demais a gente já sabe da postura, já conhece, já sabe, inclusive qual a pergunta aqui imagina qual foi o assunto. Claro que o assunto foi a eleição de 2026. Há uma outra informação também construída aí em relação a uma prioridade estabelecida pelo Partido dos Trabalhadores da candidatura do Felipe entre as 8 no Brasil, digamos assim, as 8 candidaturas em que o PT estaria apostando e apostando firme, com base inclusive em algumas pesquisas, enfim. Como eu disse, faz parte do jogo, mas como o Ricardo falou, enfraqueceu muito, né, esse processo aqui no Maranhão em relação ao nome do Felipe, que é um político novo, inclusive, né, tem muito tempo pela frente aí para conseguir consolidar o seu nome em relação, inclusive, a ocupar esses lugares na política, mas ficou enfraquecido realmente diante de tudo que aconteceu, a forma como aconteceu, o desgaste todo, né, dessa briga entre os grupos que a gente já vem há um tempo anunciando. Porque assim, para completar, Adalberto e Olavo, enquanto o Rubens Pereira Júnior almoçava com o Camarão, o Rubens Pereira pai tomava café com o Brandão, né, o governador Carlos Brandão. Quer dizer, a coisa não está bem amarrada, porque existe de fato a possibilidade de uma recomposição, né? A turma precisa pensar na renovação de mandatos. São deputados estaduais, deputados federais que, se saírem numa raia isolada, dificilmente se reelegerão. Falando em PT, o presidente Lula vai ter que pensar imediatamente nas trocas de alguns ministros. Que demanda é essa, Adalberto? Bom, na verdade, essa demandada aí, essa saída, né, já era anunciada desde o ano passado. O ministro Lewandowski, por exemplo, da Justiça, já tinha manifestado aí, junto a interlocutores, e ao próprio presidente Lula, ele esteve reunido com o Lula falando da vontade de sair, de deixar o governo. O mesmo acontece com o Fernando Haddad em relação à Fazenda. Lá no Ministério da Fazenda, o Dário Durigan fica no comando da pasta. Essa é a tendência lá na Fazenda em relação a assumir, no caso é o secretário executivo, que já faz parte do governo, está lá no Ministério da Fazenda. No Ministério da Justiça, alguns nomes aí são ventilados, mas não há nada fechado em relação a quem vai substituir, de fato, o ministro Ricardo Lewandowski. O Lewandowski foi o que pediu imediatamente para sair. Se pudesse até sexta-feira, pelo amor de Deus. Já o Haddad disse que não tem problema, pode deixar passar o carnaval, depois do carnaval, essa mudança, mas é o desejo desses dois. E com certeza o Lula vai aproveitar esse início de ano, né, até porque precisa de apoios. Faz parte do jogo, né, esses apoios em relação ao Congresso Nacional, e nomear para essas duas pastas tão importantes, né, aliados políticos. Isso faz parte do jogo. Já se espera no começo de cada ano realmente essa mudança ministerial. Isso deve ocorrer e duas pastas com certeza já terão aqui essas alterações, já foram anunciadas. Foi então uma debandada, uma debandada, né, de ministros. A gente segue acompanhando. Vamos também para outro assunto nacional, porque olha só, ainda nessa esfera, hoje o ex-presidente Bolsonaro teve que voltar ao hospital. Dessa vez foi por conta ali de uma queda na cela. Como é que foi isso, Ricardo? Pois é, o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Não é errado a gente chamar de presidente, uma vez presidente, sempre presidente. Ele teve um problema sério, né? De acordo com o cirurgião Cláudio Birolini, que o acompanha, o Bolsonaro se sentiu mal, caiu e teve um traumatismo crânioencefálico leve. A Polícia Federal
acompanhou tudo de perto, foi pedido para a remoção dele para um hospital, mas o ministro Alexandre de Moraes consultou especialistas, né, médicos, inclusive da própria Polícia Federal, e disseram, não há necessidade de transferência hospitalar, não, dá para ter o acompanhamento aqui mesmo. E aí ele negou, né, mas, contudo, deixou em aberto que o atendimento seja ininterrupto, né? Fatalidades ocorrem, a gente nessa coisa da polarização, muita gente duvida, né? Acha que é armação e tal, mas tem os hematomas e tem o médico afirmando, né? Tem que ver aí, a questão da saúde é importante, né? Se tem alguma coisa de saúde, tem que se ver, tem que levar para o hospital se for o caso e chamar profissionais qualificados. O ministro negou, Ricardo, agora, e Olavo, deu negativo em relação à transferência para o hospital, mas pediu que seja anexado lá os exames necessários para ver se é possível fazer no próprio sistema penitenciário, viu? Os exames de assistência, é claro que é importante. Garantindo os direitos, né, do Bolsonaro. Já estão aí expulsando a gente, já subindo ficha. Tá na hora, Maranhão, fica por aqui. Obrigado pela audiência e companhia. A gente volta amanhã a partir das 6h30. Beijo grande, fica com Deus. Tchau. Tchau. Adalberto, tchau.